Mais um dia que vamos falar de amor. Hoje, como a pastora disse, último dia que nós vamos ouvir uma ministração falando sobre esse tema, sobre essa virtude que vai ser restaurada nas nossas vidas. E a palavra que Deus colocou no meu coração para poder compartilhar hoje é perdão. Não dá para falar de perdão sem falar de amor. Também não dá para falar de amor sem falar de perdão. Obrigado. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a transgressão, o amor se esfriaria de quase todos. Quem disse isso foi Jesus. E ele disse que no final dos tempos, próximo da volta dele, porque aumentou a transgressão, o amor esfriaria. E daí a necessidade nos dias de hoje nós falarmos de perdão. Porque na ausência do amor, sobra a falta de perdão, sobra a mágoa, sobra o rancor, a tristeza. Quem esteve aqui na quarta-feira ouviu a ministração, quando foi separado as palavras pecado, transgressão, iniquidade, que são temas diferentes na Bíblia, são palavras diferentes no hebraico. E o texto que nós acabamos de ler fala de transgressão, e transgressão é ultrapassar uma linha conhecida. Um pecado, simplesmente, seria eu errar o alvo, foi um acidente, eu falei o que não devia falar, sem querer, não vigiei, isso é pecado. Agora, a transgressão é quando eu sei qual é a linha limite. Uma vez eu vi uma frase que eu achei uma ilustração que eu achei muito interessante, que os limites que Deus coloca não são cercas de impedimento, são cercas de proteção. Então, quando há um limite, é para nos proteger, é para que nós não venhamos nos ferir, nós não venhamos sofrer, nós não venhamos perecer. Então a transgressão é quando nós ultrapassamos aquele limite. E Jesus diz que nos últimos dias muitas pessoas estariam transgredindo a palavra do Senhor. Pessoas que conhecem a palavra dele, pessoas que conhecem os limites, mas estão transgredindo. Pessoas que deveriam ser exemplos, pessoas que deveriam ser inspiração, pessoas que deveriam de cuidar de outros, como Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Então aquelas pessoas que conhecem Jesus, que deveriam estar ajuntando, estão espalhando. E por conta de aumentar a transgressão, no final dos tempos, o amor esfriaria. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que nós estamos aqui. Nós estamos diante da sua palavra, ela diante de nós. Fale conosco, Senhor, ó Deus, revela esta palavra no nosso coração. Me usa como um canal de bênção e que eu não venha macular a tua palavra. Permita, Senhor, ó Deus, que eu seja usado pelo Senhor para trazer uma mensagem, a mesma que o Senhor colocou no meu coração, que eu possa trazer para os meus irmãos. E que todos nós possamos sair daqui nesta noite abençoados. Possamos sair daqui nessa noite transformados, com uma mudança de vida, com um insight, com um gatilho para poder mudar o pensamento. Nós colocamos nas tuas mãos tudo que deixamos para fora da igreja. Se por acaso deixamos lá alguma situação difícil, algum doente, alguma situação mal resolvida, algum problema, nós pedimos que os anjos do Senhor estejam lá, porque agora, nesse momento, nós queremos dedicar a nossa mente ao Senhor. Estamos abertos, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Eu quero dividir então essa palavra, essa ministração de hoje, em 3 partes, 3 facetas do perdão. Primeiro, perdão como sabedoria. Eu acho que não está. Foi. Perdão como sabedoria.
Isaías 53:5 diz: mas Jesus foi ferido por causa da nossa rebeldia. A palavra que está ali no original é transgressão. E eu disse aqui na quarta-feira passada, quem esteve aqui ouviu, que a transgressão ela é um pecado de rebeldia, porque eu sei que eu não devo ultrapassar, mas eu ultrapasso assim mesmo. Então, por causa da nossa rebeldia ou da nossa transgressão, Jesus foi ferido e esmagado por conta das nossas iniquidades. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Isaías ministrou esta palavra profética 650 a 700 anos antes de Cristo. E ele já dizia: olha, vai vir o Cristo e ele vai ser moído pelo pecado de todos nós. Ele vai ser esmagado por conta dos nossos pecados. Mas isso aprove ao Senhor. Jesus então veio, pregou a palavra, ensinou, libertou, curou, nos apontou o caminho de volta para o Senhor. E quando ele estava na cruz, para ser morto, antes dele morrer, ele disse: Pai, perdoa eles. Pai, perdoa eles. Esses dias, eu trabalho em home office, e eu fico no andar de cima, e deu para escutar o Isaac e o Israel enrusgando, e o Israel mais novo estava chorando. Quando acabou o expediente, eu encerrei, desliguei o computador, desci. Quando eu cheguei lá embaixo, ele já tinha parado de chorar. Eu perguntei a Israel: por que você está chorando? Por que você estava chorando? Aí ele disse assim: é porque o Isaac me empurrou e eu bati, mas foi sem querer, e não doeu não, pai. Foi isso que Jesus fez na cruz, por você e por mim. Perdoa eles, pai. Eu estou sofrendo na carne, eu estou sofrendo no espírito, mas perdoa eles, pai. Foi isso que Cristo fez por você e por mim quando ele estava na cruz. Jesus usou de sabedoria quando ele disse essa palavra. Como eu disse, perdão como sabedoria. E por que que isso foi uma atitude sábia de Jesus? Ele estava perdoando pessoas que nunca pediram ele perdão. Ele estava perdoando pessoas que nunca reconheceram que eram culpados. Ele estava perdoando pessoas que estavam ali naquele momento ferindo ele, e ele estava liberando perdão. Porque o perdão não fala do outro, fala de mim. O arrependimento do outro não cura as nossas feridas. Se alguém me ferir, se alguém me magoar, e ele chegar para mim e falar assim: eu me arrependo, isto não me cura. Não cura aquela ferida. O que vai curar aquela ferida é o ato de eu liberar o perdão. Então, quando eu libero o perdão, eu sou curado. Significa que não depende do outro a cura da mágoa, a cura do atrito, depende de nós. E Jesus, ele entendeu muito bem isso, e ele não morreu sem liberar perdão, ainda que aquelas pessoas que estavam ali não pedissem perdão para ele, não reconhecesse que eles eram culpados e Jesus era o inocente. Jesus entendeu isso. Por isso, meu amado, nós vamos ver isso nessa ministração. Quantas pessoas dependem do outro, quantas pessoas esperam no outro, para elas poderem ser curadas.
E se a nossa cura depender da atitude do outro, nós estamos entregando a chave da nossa paz, a chave da nossa liberdade para outra pessoa. Ah, se Jesus esperasse o arrependimento do outro, para ele ser livre, para ele seguir com o propósito dele. Quando nós dependemos da ação de quem nos feriu, para nós liberarmos o perdão, nós estamos entregando a chave da nossa cura para outra pessoa. E nós não temos o controle disso. Nós não temos o controle do que o outro vai fazer. E aí, nós criamos uma dívida emocional. Eu tenho uma dívida com o outro. Dívida é aquilo que você assume um compromisso e vai passar o tempo, você não vai cumprir ele, você sabe que tem aquele compromisso, mas você vive com aquela expectativa que você tem que pagar, ou que você tem que receber. Isto é dívida. E quantas pessoas têm vivido hoje uma dívida emocional, obrigando que outras pessoas paguem pelo mal que fizeram a elas, que paguem por aquilo que provocou. É um efeito da flecha. Imagina comigo, uma pessoa está andando, alguém puxa uma flecha, e essa flecha cai na coxa dele. Se ele não curar, se ele não procurar médico, se ele não tirar aquela flecha dali, aquilo vai começar a infeccionar na perna da pessoa, aquilo vai começar a gangrenar, vai começar a dar, enfim, vai gerar dor, vai gerar incômodo, vai gerar peso, vai limitar a mobilidade da pessoa. Uma pessoa que recebeu uma flecha, o que ela tem que fazer? Ir lá e tirar, e procurar um atendimento. Mas muitas pessoas estão com a flecha cravada nela, de alguma coisa que alguma pessoa falou, que alguma coisa que a pessoa fez, flecha na alma, flecha na emoção, e diz: ele tem que vir aqui e se arrepender do que ele me fez, ele precisa vir aqui, a pessoa precisa vir e olhar a dor, ela tem que vir aqui e se arrepender, porque ela tem que ver como que ela me machucou. E enquanto a pessoa não vem, quem está com a flecha está sofrendo. Enquanto a pessoa não reconhece, quem está com a flecha está sentindo dor. Entende por que que então o perdão, o arrependimento é do outro, mas o perdão é uma ação minha, e quando eu libero esse perdão, eu sou o mais beneficiado. E é por isso que liberar perdão é um ato de sabedoria, é um ato de a pessoa preservar a sua própria vida. A palavra de Deus ensina que nós não devemos ser egoístas, mas no perdão você e eu temos que ser egoístas. Na hora de liberar o perdão, não pensa no outro, não, pensa só em você. O que essa flecha tem causado na sua vida? O que essa flecha tem ferido você? Pensa só em você, não pensa no outro. Seja egoísta. Libere o perdão. Tem um outro caso. Aqui agora a gente falou de nós liberarmos o perdão. Mas tem o caso também em que nós temos que pedir perdão. E pode parecer controverso, mas nós não pedimos perdão para ser perdoado. Nós pedimos perdão para nos arrepender. É diferente. Uma pessoa que pecou, vamos colocar um exemplo de um relacionamento conjugal, esposo, esposa, um dos dois tem um ato de infidelidade,
começou a flertar com alguém, escondido, o outro não percebeu, continuou, gostou, e aquilo foi tomando uma proporção. A pessoa não se arrependeu, mas continuou a prática. Mas de repente vem à tona, e quando se descobre, a pessoa imediatamente vai para o outro e diz: me perdoa, eu errei, me perdoa, eu não vou fazer isso de novo. Um outro exemplo que nos últimos dias tem sido bem falado aí nas redes sociais, no nosso meio, é sobre relacionamento tóxico. Imagina um casal, e aí há uma agressão no meio do relacionamento, então se separam e falam: não, eu não quero ficar mais com você. E aí aquele que agrediu vai: não, me perdoa, eu não vou fazer isso de novo, eu vou mudar. Quando nós errarmos contra o nosso irmão, nós devemos pensar: eu estou pedindo a ele perdão ou eu estou confessando para ele um arrependimento? Porque às vezes nós pedimos perdão, mas nós não estamos arrependidos. E é o caso que nós vemos acontecer, de a pessoa sofreu uma violência, se separou, o outro prometeu 1000 coisas, voltou e sofreu de novo. A pessoa sofreu uma traição, o outro prometeu 1000 coisas, ele voltou e aconteceu de novo. E o assunto aqui não é se deve separar ou não, não é esse o objetivo dessa palavra, mas é falar sobre arrependimento, porque essa prática aqui, ela é maior nas nossas vidas. Nós temos mais que pedir perdão do que liberar, com certeza. E eu estou falando do nosso relacionamento com Deus. Nós temos muito de pedir para Ele. E a transgressão, que é o avançar a linha, mesmo sabendo que eu não deveria avançar, é um dos motivos que você e eu temos que nos arrepender. Uma transgressão, ela só vai ser vencida com arrependimento, não é com pedido de perdão. Quantas pessoas pedem Deus perdão? Senhor, me perdoa por esse pecado que eu tenho cometido cotidianamente, me perdoa por esse pecado que eu tenho repetido. A pessoa às vezes até está com o coração sincero, mas ele não consegue largar aquilo que pratica. Pede perdão hoje no domingo, amanhã ele fala: não, eu vou conseguir, chega amanhã não consegue. Aí vem no próximo culto: Senhor, me perdoa, agora vai, mas não vai. Não é, o problema não está no perdão, porque quem pede perdão está querendo se eximir da culpa, mas quem se arrepende está querendo se libertar do pecado. Quem se arrepende está falando: eu não quero mais esta vida, eu quero viver uma nova vida com o Senhor. Então, meu amado, quando nós pecarmos, que nós venhamos colocar a mão na nossa consciência e pensar: eu quero perdão, me eximir da culpa, ou eu quero arrependimento, me livrar daquela condenação, me livrar daquele pecado. E quando, eu já ouvi, talvez você também tenha ouvido falar assim: eu não vou pedir perdão fulano não, porque não vai me perdoar. Pedir perdão não é para ser perdoado. Pedir perdão é para nós nos arrependermos. Então, se eu ofendi, eu vou pedir perdão para reconhecer o meu erro e mostrar o meu arrependimento. Ser perdoado ou não, não depende de nós, depende de quem foi ofendido. Nós temos um Deus que Ele diz: eu perdoo vocês. Antes de vocês pedirem perdão, eu já liberei o perdão. Com Deus nós não precisamos ter medo e achar: Deus não vai me perdoar. Vai. Mas o meu pecado foi muito grave. Vai. O Senhor está de braços abertos para nos liberar esse perdão. A questão não é Deus liberar o perdão ou não, a questão é nós estamos dispostos a nos arrepender. Se está difícil, se é fraco, peça ao Senhor fortaleza. Esmurre a carne, fuja do pecado, não se coloque em situações que você é vulnerável.
ande com pessoas, converse com pessoas, compartilhe com quem você tem confiança e sabe que vai te dar uma palavra segura, que não vai te julgar, que não vai te atrapalhar. Não sofra sozinho, não lute lutas sozinho. Eu não sei se você já ouviu isso. Tem uma diferença entre inteligência e sabedoria, e nós estamos falando aqui agora de perdão como sabedoria. Basicamente, inteligência é o conhecimento acumulado que nós recebemos. Quando você faz uma faculdade, quando você estuda um livro, quando você assiste um documentário, quando você vem na igreja e escuta uma palavra, você está acumulando conhecimento, você está se tornando mais inteligente. Quando você vive também experiências novas, você está se tornando mais inteligente, porque você começa a ter uma outra percepção do mundo, uma outra percepção da vida. Então a inteligência é o acúmulo, e a sabedoria é a capacidade que nós temos de aplicar o conhecimento que nós recebemos. Tem muita gente inteligente, pouco sábio, e tem gente que não é inteligente, mas é sábio. Deixa eu te dar um exemplo. Um engenheiro, eu não sei quantos anos que é o curso de engenharia, supondo que seja 4. Um engenheiro, ele estudou, ele se preparou, e alguém vai contratar o serviço dele. Ele então desenha, faz o cálculo que ele precisa, monta a planta e entrega. Chega o pedreiro, que não tem o 2º ano. Às vezes ele olha aquilo ali e fala: não, isso não vai dar certo. Mas como? O pedreiro não estudou. Mas o pedreiro, ele tem vivência. É claro que a responsabilidade está sobre os ombros do engenheiro, mas eu conheço pedreiros que conseguem construir prédios sem nunca ter ido na escola, mas por conta da sabedoria. E deixa eu te falar uma coisa: a inteligência é aquilo que você e eu busca, conquista. Sabedoria vem de Deus. E a palavra ainda diz o seguinte: olha, se você não tem tanta sabedoria, a Bíblia não diz que se você não é inteligente, busque inteligência. A palavra de Deus diz que se você não é sábio, busque do Senhor sabedoria. Eu aprendi a fazer uma oração desde muito tempo. Às vezes alguém vem me pedir opinião, me pedir conselho. Enquanto a pessoa está falando, eu estou orando, eu estou falando com Deus: Deus, me ajuda a dar uma palavra que não seja o que eu acho, me ajuda a dar uma palavra que não seja do que eu penso, mas se essa pessoa está pedindo algum conselho, me ajuda a liberar uma palavra. E funciona, meu amado, faz isso, funciona muito bem. A inteligência é o conhecimento adquirido para resolver problemas, sabedoria é um dom de Deus para evitá-lo. Com a inteligência você resolve o problema, com sabedoria você evita que ele aconteça. Por isso, o perdão precisa ser com sabedoria, não simplesmente algo da boca para fora. Com os anos, nós vamos acumulando mágoas, como está nessa imagem aqui, ó. As pedras são como as feridas, como as mágoas, como os atritos que a pessoa vai tendo no passado. Aquela pessoa que não libera o perdão, ela vai guardando aquilo para si, e vai pesando. A vida se torna cansativa, a vida se torna difícil, e ela vai carregando, guardando para si as flechas na alma. Quantas pessoas vivem do passado? A dívida emocional, algo que aconteceu no ano passado, há 2 anos, há 10 anos, na década de 70.
pessoas que foram ofendidas, pessoas que foram injustiçadas, pessoas que foram traídas, pessoas que foram magoadas, estão presas lá naquele passado e não conseguem evoluir. Eu disse aqui na quarta-feira que o nosso cérebro não consegue distinguir o que é realidade do que é virtual. Então, se você imaginar uma coisa, por exemplo, foi ferido, você ficou entristecido. Se passar 1, 2 anos e você relembrar aquela mesma cena, aquele mesmo fato, isso vai trazer as mesmas sensações, porque o cérebro entende que você está vivendo de novo. Ele não consegue separar realidade de virtual. Então, quando uma pessoa fica revivendo, relembrando, ela fica ressentindo, sentindo novamente uma coisa que aconteceu lá atrás. E perdão tem que ser com inteligência, perdão tem que ser com sabedoria, perdão tem que ser com egoísmo. Não carregue, meu amado, o fardo daquilo que fizeram com você há muito tempo atrás. Talvez existam pessoas que estão como essa pessoa, carregando um fardo muito forte, muito pesado. Não carregue, não ande com ele. Perdoar não é dar razão para o outro. Você não está validando o outro. Como se, olha, se eu perdoar, ele vai achar que ele está certo. Ele vai achar que ele não tem culpa. Perdão é egoísmo. Que ele não ache. Não precisa chamar ele para vir ver a flecha, o estrago que ele fez na sua vida. Se algum dia ele reconhecer, bem, mas se ele não reconhecer, procure a cura, para você não andar sofrendo mais. Perdão não altera a natureza do erro, ele liberta quem foi ferido da prisão, da amargura, da mágoa e do desejo de vingança. Então, quando você libera o perdão, você não está aceitando o fato da pessoa o fato que a pessoa fez. Perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Acho que na quarta-feira, não sei se foi na quarta ou no domingo, eu falei aqui de um colega meu, que ele cortou a mão, deu um rasgo, doeu, fizeram a sutura, e hoje a gente olha a mão dele, tem a cicatriz, mas não dói. Você pode apertar, ele não sente dor. Enquanto a flecha estiver fincada, ela vai doer. Enquanto a flecha estiver dentro de nós, ela vai doer. Mas se nós tirarmos ela, vai doer para tirar. Eu dei o exemplo da flecha, porque a flecha machuca quando entra e machuca quando sai. Porque quando ela sai, ela ainda vai rasgando. Então, se demorar muito para poder tirar, vai doer mais ainda. Tira a flecha, vai doer, mas vai curar, e nunca mais aquela dor vai acontecer. Você não vai esquecer do que aconteceu, mas vai lembrar sem dor. É o caso do exemplo que eu dei do meu colega. Se você apertar a mão dele, ele vê a cicatriz, ele lembra do fato que aconteceu com ele, mas não dói mais, porque foi curado. Então, perdão não é dar legalidade para o outro e nem esquecer. Use disso com sabedoria. Use disso com inteligência, com consciência. E se talvez é difícil para alguém praticar o perdão, eu queria te dar uma dica, uma receita infalível para isso. Jesus estava com os discípulos, e daí Pedro pergunta: mestre, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? 7 vezes? Naquela cultura, perdoar 3 vezes já era, Pedro aumenta um pouquinho, e aí, 7, tá bom? E Jesus disse 70 vezes 7. Existe uma coisa que se chama neuroplasticidade do nosso cérebro. Ele se acostuma e ele se amolda com a repetição. Então, se eu tenho um costume, um hábito, e eu repito aquilo, isso vai moldando o meu comportamento. Então, uma atitude repetida várias vezes se torna um hábito. Se Deus deixou que o nosso cérebro fosse assim,
A receita infalível é: se alguém te magoou, entra no seu quarto, 2 minutos de oração, 3, não precisa ser muita coisa. Lembra da ferida, lembra da mágoa, lembra do que aconteceu, sinta a dor na hora, e fale: Senhor, eu abençoo a pessoa que me feriu, abra os caminhos dela, que ela seja próspera, que ela seja abençoada, que ela venha crescer, que os filhos dela sejam uma bênção, que ela venha viver uma vida boa, tranquila. Senhor, restaura o nosso relacionamento, para que nós possamos dialogar novamente, sem mágoa, sem raiva, sem ódio. A primeira vez que você fizer essa oração vai ser duro. É igual entrar na academia, primeiro dia, você fala: não volta aqui nunca mais. Mas Jesus deu a receita. Quantas vezes? 490 vezes. Eu fiz a primeira oração de 2 minutos, não senti, vou fazer de novo. Num outro dia, num outro momento: Senhor, eu libero aquela pessoa, abençoa ela. Eu tentei decorar o 490, mas não vou saber falar o 490ª vezes. Pode ter certeza, meu amado, que se você fizer essa oração uma vez por dia, vai dar mais de 1 ano orando para a pessoa. E pode ter certeza, funciona. Você não vai precisar chegar nos 490, porque aquilo já vai ser transformado, porque Deus começa a tratar em nós. O perdão é nosso, não é da pessoa. A pessoa não te pediu perdão, a pessoa não se arrependeu, a pessoa talvez ainda continua cometendo a mesma falha. É o que aconteceu com Jesus lá na cruz. Ele perdoou pessoas que não se arrependeram, pessoas que não confessaram, reconheceram o erro, e ele perdoou pessoas que ainda estavam cometendo ferida nele. Você não vai chegar nos 490, antes disso você vai ter um coração curado, a flecha vai sair, a dor vai fechar, e você vai viver novamente, viver em paz. Treine até se tornar, treine até conseguir. Largue as pedras, largue o peso. Isso depende exclusivamente de você e de mim, não depende de quem nos feriu. Está dando para entender o que eu estou falando? O segundo ponto: o perdão como um mandamento. Esse é difícil, esse é complicado. Marcos capítulo 11, verso 25. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Existe uma condição: para Deus me perdoar, eu tenho que perdoar o outro. É mandamento. Marcos 11, 26. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará o seu pecado. É mandamento, é obrigação. Como eu posso entrar na igreja e falar: Senhor, me perdoa, se eu não perdoo o meu irmão? É como se eu chegasse para Deus: Senhor, me perdoa. Deus vai perguntar: você está perdoando o outro? Você está perdoando quem está te ferindo? Tá? Então eu te perdoo. Não está? Então vai lá e se reconcilia, libera o perdão para a pessoa. Mateus 18, 35. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Mateus 6,12. A gente tem um hábito, de orar o Pai Nosso, rezar o Pai Nosso. Vai jogar futebol? Vamos rezar o Pai Nosso. Vai começar um dia de serviço na empresa? Vamos rezar o Pai Nosso. E tem uma parte no Pai Nosso que diz assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos
os nossos ofensores, os nossos devedores. Sabe o que é isso? Jesus está falando assim, quando nós formos orar, a gente tem que falar assim: Deus, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoei fulano que me ofendeu, do mesmo jeito que eu perdoei uma traição, do mesmo jeito que eu perdoei um abuso, do mesmo jeito que eu perdoei um tapa na cara, uma ofensa, uma humilhação, do mesmo jeito que eu perdoei fulano, Senhor, me perdoa. Versículo 14: seu Pai Celestial os perdoará se, ou seja, com condição, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Versículo 15: mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Está vendo que são vários textos, e todos os que nós lemos aqui foi Jesus falando, vários textos ensinando que nós devemos perdoar para recebermos o perdão de Deus. Como eu disse, perdão é egoísmo, seja egoísta no perdão. A questão então não está entre perdoar ou não perdoar, está entre obedecer ou não. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou obedecer a Deus ou não vou obedecer? Não é só uma questão de perdoar ou não perdoar. O perdão tinha que ser algo natural, tinha que ser algo que fluísse, mas se não flui, que seja então por mandamento. O perdão tinha que ser algo de quem é sábio. Eu sou sábio, então eu vou perdoar, porque eu não quero a ferida em mim. Mas se às vezes falta essa sabedoria, esse entendimento, então que seja por mandamento. Perdoa, nem que seja para poder cumprir a palavra do Senhor. E o último, perdão como amor. Falamos de amor o mês inteiro, e vamos encerrar com isso. Perdão como amor. Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Aqueles que guardam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. O texto aqui está falando o seguinte: olha, aquela pessoa que me ama, me obedece, e ela cumpre os meus mandamentos, não é só pelo fato de cumprir, mas ela cumpre porque ela me ama. Então aquela pessoa que ama a Deus, perdoa, não porque isso é um mandamento, mas é porque ele ama ao Senhor, é porque ele ama a Deus. Tem um texto aqui que vai ser a segunda vez que eu vou ler ele nesse mês de maio, que está lá em Lucas 7:36, diz assim: convidou Jesus um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas, e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com um unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se Jesus fosse profeta, ele saberia que aquela mulher que tocou nele é uma pecadora, porque não era comum, era errado uma pecadora tocar em alguém que era santo, em alguém que era profeta. Jesus, conhecendo o coração e o pensamento, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 e o outro 50. Ou seja,
Uma pessoa emprestou dinheiro, para um emprestou 500, para outro emprestou 50, 10 vezes mais a diferença de um para o outro. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, aquele homem credor perdoou a ambos. Jesus pergunta então para Simão: qual deles, portanto, o amará mais? Quem vai amar mais o credor? Quem teve uma dívida perdoada de 500 ou quem teve uma dívida perdoada de 50? Imagina ser com uma dívida no banco, que essa maldição não esteja sobre as nossas vidas, mas imagine que a gente tem uma dívida muito cara, de milhões. Se não pagar vai ser preso. E de repente o credor, o banco, chega e fala: está liberado, não precisa pagar. Uma outra pessoa tem uma dívida de 50 reais, e o banco fala: não precisa pagar, expirou. Então, quem que vai amar mais? Quem que vai reconhecer mais aquele favor? Quem perdeu 500 ou quem perdeu 50? 7,43, respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrima e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo, né? Não me beijaste. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe estão os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Perdão como amor. Aquela pessoa que ama ao Senhor, que não obedece por obrigação, e não só por egoísmo, mas aquela pessoa que obedece e cumpre a palavra do Senhor por amor, ela também será amada pelo Senhor. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então o balizador para a gente saber se nós amamos ou não é a quantidade de perdão que a gente libera. Se eu tenho facilidade de liberar perdão, eu amo muito ao Senhor. Se eu libero pouco, eu preciso melhorar esse nível de amor a Deus. Então disse a mulher: perdoados estão os teus pecados. Eu não sei se você já viu esse moço, Robert Hull. Ele morreu em 2015. Na década de 80 e 90, houve nos Estados Unidos um serial killer, Gary Ridgway, e é um peso estudar a história dele, traz uma coisa ruim, vou nem falar muito dele, mas ele foi pego, só que ele confessou, foram 71 assassinatos de mulheres, mas a polícia acha que chega aos 100, e ele foi preso, foi condenado em 2003, teve o julgamento dele. Ele ia ser condenado à morte por conta de 4 assassinatos. E ele fez um acordo para confessar mais mortes, para ele pegar prisão perpétua. Hoje ele está preso lá em Washington, ele tem 77 anos de idade. E por conta desses 40, que foi imputado a ele, foi só 48. Mesmo ele confessando 71. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem direito a regressão nem nada. E lá nos Estados Unidos é comum, quando há um julgamento, que a parte ofendida esteja de frente para o culpado. E levaram as famílias dessas vítimas dele para poder estar de frente para ele, e deram uma oportunidade para eles falarem. Todos eles, com exceção do Robert,
Todos eles praguejaram aquele homem e disse: você vai ter uma morte horrível, que você sofra, que você vá para o inferno. Todas aquelas pessoas, com razão, quando eu digo razão, é que existia um motivo justo para que elas sentissem aquela ferida, sentissem aquela dor. Não estou dizendo que elas eram inocentes, que elas eram culpadas, que elas não deviam fazer aquilo, não é isso. Mas todos eles praguejaram, com exceção de Robert. Quando chegou a vez dele falar, ele disse: há pessoas aqui que te odeiam, eu não sou uma delas. Você tornou difícil para mim viver de acordo com aquilo que eu acredito, e é isso que Deus diz para fazer: perdoar. Você está perdoado, Senhor. Às vezes falar é mais fácil. Que Deus nos livre de estar numa situação como a de Robert, que a gente precise dizer: está sendo difícil eu cumprir aquilo que Deus me chamou. Mas ele serve de exemplo para você e para mim de que é possível. É possível nós liberarmos o perdão. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo, é bem rápido. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Em todo o julgamento de Gary Ridgway, ele não manifestou nenhuma emoção característica de um serial killer, de uma psicopata. Mas quando ele recebeu o perdão, foi o único momento em que ele manifestou emoção. Não foi fácil para aquele pai perder a filha dele de 16 anos de idade, estuprada, morta, estuprada depois de morta. Não foi fácil para o pai participar daquilo. Mas ele disse: eu preciso viver em coerência com aquilo que eu acredito. Então, se o Evangelho não for para transformar a nossa vida, nós estamos no lugar errado. Se o viver a Cristo não for para nós termos uma vida transformada, nós estamos perdendo o nosso tempo. 1 João 4,7: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como sacrifício para perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. 2 Coríntios 5,18: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O perdão veio de Deus quando Jesus na cruz liberou sem que nós tivéssemos reconhecidos. E a partir disso, nós também passamos a ter esse mesmo ministério de poder perdoar sem que o outro reconheça, sem que o outro peça perdão. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aquilo que nós recebemos de graça, nós também devemos oferecer
ao outro, se fomos perdoados, então nós também devemos perdoar. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para poder compartilhar com a igreja hoje. Na quarta eu falei de amor é decisão, e hoje eu estou dizendo, amor é perdoar. Perdoar é um ato sábio, perdoar é um ato de cumprir um mandamento, e perdoar é uma prova, é uma resposta de que Deus nos amou, e porque Ele nos amou, nós também amamos, porque Ele nos perdoou, nós também perdoamos.